Bom, a partir de agora, nós vamos sair do campo das generalidades, sair do campo do comum e vamos estudar cada um dos vasos de diâmetro um pouco maior, que são vamos começar falando a respeito das arteríolas. Tá? As arteríolas, elas possuem um diâmetro menor do que meio milímetro e uma luz bastante estreita. Tá? A luz, pessoal, sabe? É quando eu estou usando o termo luz aqui, todo mundo tem a noção do que é luz do vaso? Vocês têm ciência disso? Não. Olha só, luz deixa eu pegar uma coisa aqui para fazer mais fácil. Aqui, ó. Carol, a Érica tá aí na sua casa? Ou ela não tá assistindo hoje, será? Ah, tá. Olha só. Isso aqui, ó, é como se fosse um vaso. Se nós olharmos no interior desse vaso, a luz do vaso é justamente essa cavidade aqui, ó. Todas aquelas camadas que eu falei, túnica íntima, média, adventícia, é como se fosse essa borda do papel aqui, ó. A luz é a parte oca do vaso. Conseguiu entender, Débora? Tá? Todos entenderam esse conceito? A camada subendotelial, ou seja, o tecido conjuntivo frouxo, que está abaixo da camada íntima, do endotélio, é muito fininha nas arteríolas. Tá? Nas menores, a lâmina elástica interna está ausente e a camada média geralmente é composta por uma ou duas camadas de células musculares lisas e não apresentam lâmina elástica externa. Meninas, vamos de novo raciocinar. As arteríolas são vasos de transição entre as artérias e os capilares. Se nós, obviamente, didaticamente, fizermos uma separação do meio e dividirmos em duas metades, a metade próxima da artéria tem características de artéria. Quanto mais próxima a arteríola for da artéria, maior vai ser a semelhança. E aí vai depender de que artéria eu estou falando. Se é uma artéria elástica, se é uma artéria muscular, essa parte mais próxima da arteríola dessa artéria vai ter a característica que essa artéria antes tinha. Na medida em que se distancia dessa artéria e se aproxima do capilar, o que vai acontecer é um processo inverso. Vai ficar cada vez mais semelhante a um capilar e cada vez menos semelhante a uma artéria. Por isso que eu disse aqui, olha, nas menores, a lâmina elástica interna está ausente. Por quê? Quanto menor a arteríola, mais próximo do capilar. Mais distante estruturalmente é da artéria. E é composta por uma ou duas camadas de células musculares, enquanto mais próximo da artéria vai ter uma camada muscular mais espessa. Certo? Aqui a gente está vendo, olha, há uma arteríola no meio de um tecido conjuntivo, que é esse estroma que a gente está vendo aqui. Ao lado dele a gente tem uma célula muscular lisa. Vênula a gente ainda não vai falar não. Observe como a parede dessa arteríola é espessa quando comparada à vênula. Porque nós vamos ver que uma artéria tem uma parede mais espessa do que uma veia. E a arteríola é estruturalmente semelhante a uma artéria, quanto mais próximo da artéria. Porém, o que a gente percebe é que as estruturas têm um menor diâmetro. Ok? Aqui a gente está vendo mais arteríolas. Bom, continuando-se com as arteríolas, encontram-se as pequenas artérias, que possuem uma túnica média mais desenvolvida
e uma luz mais ampla do que as arteríolas. Nas arteríolas e nas pequenas artérias, a túnica adventícia é muito delgada, muito fininha mesmo. Tá? Por quê? Porque já vai se aproximar a condição de capilar, que é mais fino ainda. Né? Então aqui a gente está vendo, olha, uma pequena artéria, aqui no centro dela sangue, né? E aqui a gente está vendo uma veia. Olha aqui um capilar, como ele é bem menor do que uma pequena artéria em diâmetro. Aqui a gente está vendo uma artéria de pequeno calibre. E a gente já, inclusive, eu já falei a respeito dessa imagem, né? Lâmina elástica interna, aqui faz parte da túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Bom, a partir de agora, nós vamos começar a estudar as artérias de médio e grande calibre. Então, nós vamos estudar as artérias médias e as grandes artérias. Porque as artérias pequenas e arteríolas a gente já acabou de estudar. Então, agora vamos estudar as artérias médias e as grandes artérias. As artérias médias, elas também são chamadas de artérias musculares. Elas são assim chamadas, por quê? Porque na sua túnica média, ela tem uma grande quantidade de fibras musculares. Mas vamos por partes. Vamos falar a respeito inicialmente da túnica íntima dessas artérias musculares. Possui uma camada subendotelial um pouco mais espessa que o das arteríolas, e a lâmina elástica interna é proeminente, mais proeminente do que nas arteríolas e nas artérias de pequeno calibre. A túnica média tem até 40 camadas de células musculares lisas. Pequena artéria e arteríola eu falei que às vezes tem até apenas 2 camadas. Numa artéria muscular pode ter até 40 camadas de células musculares lisas, que são entremeadas por quantidades variáveis Então tá, Marcelo, vai tranquilo, tá? Tá gravando aqui. Combinado. Então olha só, além dessas fibras musculares lisas, tem uma pequena quantidade, uma quantidade variável de fibra elástica. Mas não é a característica da túnica média. O que caracteriza a túnica média de uma artéria muscular, é a grande quantidade de fibras musculares. Que tipo de músculo? Músculo liso, que vai receber inervação do sistema nervoso simpático. Tá? Então aqui a gente está vendo, ó, uma artéria muscular, a sua lâmina elástica interna bastante proeminente, e aqui a sua túnica média com a grande quantidade de fibras musculares. Nós vimos com até 40 camadas de células concêntricas. Né? Nós já vimos essa imagem também, túnica média com bastantes fibras musculares lisas, que é a característica dessa artéria. A lâmina elástica externa, que nós já vimos é o último componente da túnica média, só está presente nas maiores artérias musculares. Então, nas grandes artérias musculares, elas estão presentes. Via de regra, não. Tá? A adventícia consiste em tecido conjuntivo frouxo, onde se encontram os vasos capilares linfáticos, vasa vasorum e os nervos dessa camada adventícia. As artérias musculares, qual que é a função dela? Controlam o fluxo de sangue para órgãos, contraindo ou relaxando as células musculares lisas de sua túnica média. Então, quando contrai, diminui o fluxo de sangue para aquele órgão. Quando dilata, aumenta o fluxo de sangue para aquele órgão. Como eu já disse, isso vai ser muito útil, por exemplo, no músculo estriado esquelético. Ok? As maiores artérias do nosso corpo são as artérias elásticas. Por isso são chamadas de grandes artérias elásticas. O objetivo dessa artéria é estabilizar o fluxo sanguíneo.
Como assim estabilizar? Veja bem, o nosso coração, ele bate, ele expulsa o sangue em velocidades distintas. De uma hora para outra ele pode acelerar, pode desacelerar, mas o fluxo sanguíneo não pode ficar variando dentro dos vasos. Tem que ser um fluxo meio que linear, meio que constante. Para que esse fluxo se estabilize, é necessário que a artéria que vai receber o sangue que foi ejetado tenha uma elasticidade. Porque na medida em que o sangue sair com uma velocidade maior, essa elasticidade vai absorver esse maior fluxo, fazendo com que ele seja linear. Por isso que a aorta e os grandes ramos da aorta, que estão logo na saída do coração, são artérias elásticas. Tá? A íntima, ela é rica em fibras elásticas e é mais espessa do que a correspondente de uma artéria muscular. Uma lâmina elástica interna não pode ser distinguida, porque na verdade tem lâminas elásticas em toda a camada íntima. Então a gente não consegue identificar a lâmina elástica interna, mas ela existe, tudo bem? Mas ela se confunde às lâminas elásticas que estão presentes nessa artéria. Olha só, essa artéria ela tem que ser tão elástica, mas tão elástica, que ela vai ter fibras elásticas na túnica íntima e também na túnica média. Tá? Então, olha só, a gente está vendo aqui, olha, a túnica íntima e a túnica média com as lâminas elásticas entremeando essas duas camadas, certo? E aí aqui a gente consegue ver isso. Olha só, tá vendo aqui no endotélio? Tá vendo que está cheio de lâmina elástica aqui, ó? Desde a camada íntima até a túnica média. Característica de artéria muscular, perdão, de artéria elástica, de grande artéria elástica. A túnica adventícia nessas artérias é pouco desenvolvida, né? E a túnica média consiste em uma série de lâminas elásticas perfuradas, organizadas concentricamente, cujo número aumenta com a idade. Na medida em que o indivíduo vai ficando mais adulto, vai aumentando em quantidade. Né? Entre as lâminas elásticas situam-se as células musculares lisas, fibras colágenas e proteoglicanos, além de glicoproteínas. Meninas, olha só. É tão grande a quantidade de fibras elásticas, de lâminas elásticas nessa artéria, que o que caracteriza a túnica média nem é o músculo liso, e sim a presença dessas fibras. O músculo liso nessas artérias, que também está presente em grande quantidade, mas eles são coadjuvantes do processo. Conseguiram entender isso? A característica dessa artéria, e o nome diz isso para a gente, é estarem presentes nas suas túnicas íntima e média uma grande quantidade de fibras elásticas. Okay? E o objetivo delas é estabilizar o fluxo. Trabalhar as diferentes pressões que o sangue joga para fora esse sangue. Que o coração joga para fora esse sangue. Né? A grande quantidade de lâminas elásticas contribui para a importante função de tornar o fluxo do sangue mais uniforme. Né? Durante a sístole ventricular, as lâminas elásticas das grandes artérias estão distendidas e reduzem a variação da pressão. Sístole a gente sabe que é a contração, é a expulsão. Durante a diástole ventricular, a pressão ventricular cai para níveis muito baixos, mas a propriedade elástica das grandes artérias ajuda a manter a pressão arterial. Tá? Então, a artéria vai retornar ao seu diâmetro convencional, as fibras elásticas vão se constringir, mantendo a pressão ali relativamente normal. Estão localizados nas artérias, em especial na bifurcação da artéria carótida, uns receptores químicos chamados corpos carotídeos. Esses corpos carotídeos, eles são receptores químicos sensíveis à concentração do dióxido de carbono e do oxigênio. A gente já falou sobre eles quando nós falamos da fisiologia lá do sistema respiratório. Tá? Eles vão perceber a concentração do dióxido de carbono e do oxigênio e vão fazer com que o estímulo do sistema nervoso autônomo excite ou iniba
o ciclo respiratório, né? Aumente ou diminua o ciclo respiratório para poder aumentar ou diminuir a quantidade de CO2 ou de oxigênio naquele sangue. A gente já falou muito sobre isso lá na fisiologia do sistema respiratório, né? Então eu não vou me aprofundar nisso aqui não, tá? A não ser que vocês tenham dúvida, queiram, eu falo aqui, mas a princípio não há necessidade, porque a gente já abordou esse tema nos módulos anteriores, tá? Posso passar, pessoal? Porque a gente já viu isso aqui. Ou vocês querem que eu explique isso aqui de novo? Respondam todas aí para mim se eu posso passar. Se tiver tudo bem, eu vou passar adiante. Quer que eu explique de novo, Kate? Eu explico. Olha só. Como é que como é que o seu corpo vai perceber as variações na quantidade de oxigênio, de CO2 e de íons de hidrogênio? Eles vão perceber, o corpo vai perceber, de acordo com a concentração do CO2 e do O2 no sangue que está passando por determinadas regiões. Os corpos carotídeos, como eu disse aqui, eles estão localizados, em especial na bifurcação da artéria carótida comum, tá? Bem na saída ali, no início das bifurcações das artérias. E eles são receptores químicos que são sensíveis à concentração desses gases. Quando esses receptores químicos percebem baixa tensão de oxigênio ou alta concentração de CO2 e pH no sangue, enviam impulsos ao sistema nervoso para que excite no sistema respiratório a contração do diafragma em maior ou menor intensidade. Tudo bem? Isso vai fazer com que aumente ou diminua a concentração do oxigênio e do CO2, dependendo do que está acontecendo. Se o CO2 estiver em grande quantidade, o estímulo vai ser para aumentar o O2, porque o O2 lava o CO2. E assim sucessivamente. Tá? Depois, Kate, você pode voltar lá na aula de fisiologia do sistema respiratório, porque lá eu explico isso detalhadamente. Tá? E aí, se você tiver dúvida lá na faculdade, você me interroga, você me pergunta. Okay? Mas basicamente é isso. Os corpos carotídeos eles vão perceber variação na concentração desses gases e comunicar ao nosso sistema nervoso acerca dessas variações. Tudo bem? O seio carotídeo são pequenas dilatações nas artérias carótidas internas que contêm receptores de pressão, tá? Ou seja, que vão detectar variações na pressão sanguínea. Essas informações vão ser transmitidas ao nosso sistema nervoso central para que possa tomar as medidas adequadas, né? A camada média da parede arterial é mais delgada nos seios carotídeos e respondem às mudanças de pressão sanguínea. A camada íntima e adventícia são ricas em terminações nervosas, obviamente, para captar essa variação da pressão sanguínea para o sistema nervoso autônomo controlar a vasodilatação e a vasoconstrição, tanto das artérias elásticas quanto das artérias musculares. Então, o seio carotídeo é um baroreceptor, é um receptor de pressão sanguínea, que vai perceber quando a pressão do sangue passar aumentada, ele vai jogar estímulos de vasodilatação. Quando a pressão passar diminuída, ele vai jogar estímulos de vasoconstrição para esses vasos. Bom, existe no nosso sistema circulatório uma ligação direta entre arteríolas e vênulas, sem passar pelos capilares. Tá? Essa ligação direta, essa ponte entre arteríolas e vênulas, a gente chama de anastomoses arteriovenosas. Essas anastomoses, elas participam da regulação do fluxo sanguíneo. Vou explicar isso melhor um pouquinho adiante aqui. Olha. São comunicações diretas entre arteríolas e vênulas, ricamente inervadas por terminações nervosas simpáticas e parasimpáticas. Simpáticas vasodilatadoras, parasimpáticas vasoconstritoras. O diâmetro da luz desses vasos varia com a condição fisiológica do órgão. Mudanças no diâmetro desses vasos
regulam a pressão sanguínea, o fluxo, a temperatura e a conservação de calor em determinadas áreas do corpo, certo? Essa é a função dessas anastomoses arteriovenosas. Aqui, olha, a gente está vendo uma anastomose arteriovenosa. Observe que aqui, da arteríola para a vênula, não está passando pelo capilar. Já está transitando direto. Isso faz com que controle o fluxo e a pressão em determinados órgãos em que esse fluxo e essa pressão não pode ser muito excedido. Tá? Nós vamos ter muita ocorrência nossa, fugiu o termo. De anastomose arteriovenosas em órgãos, de novo, bastante ativos metabolicamente. Tá? Porque aí, quando vai aumentar o fluxo de sangue para aquele órgão, para evitar que esse sangue passe todo dentro de capilar, que aumentaria muito essas pressões lá dentro, um pouco desse sangue já transita direto da arteríola para a vênula, para começar o caminho de retorno. Tá? Não passa necessariamente pelo metabolismo.